Olá, gente linda! Deva mais uma vez aqui no canal com vocês, desta vez compartilhando a continuação dos nossos estudos sobre os arquétipos femininos, através do perfil psicológico das deusas gregas. E mais para frente a gente vai trazer também dos deuses, né, do masculino, do sagrado feminino. Aqui o sagrado feminino a gente traz agora, o sagrado masculino a gente também vai trazer, para trazer esse equilíbrio das energias aqui no canal. E hoje a gente vai trazer o feminino e seus arquétipos gregos através da invulnerável Palas Athena ou Minerva. E esse texto aqui que eu tenho, vou deixar o link na descrição e nos comentários aqui para vocês encontrarem com facilidade para quem é da leitura e quiser ler, né? Foi compilado por uma roda de mulheres de autoria desconhecida em 2016, ali nos meados de 2016, que foi quando eu encontrei, e foi baseado no estudo da Jan Shinoda Bolen, de uma analista junguiana, né? Com adaptação livre, revisada, né? Com observações acrescentadas por mim, no ano passado, 2025. Não sei quando que você vai pegar esse vídeo, mas então assim já tem um tempo aí. Então as visões que a gente vai trazer aqui são muito compatíveis com a forma de raciocínio que se tinha ali nos idos de 2010, mais ou menos, 2015, tá? E hoje a gente tem, assim, visões um pouquinho mais transcendentes a respeito desses mesmos arquétipos, mas a gente vai tentar manter essa configuração aqui do estudo da Jan Shinoda Bolen, né? Então a gente tem trazido aqui no canal essa abordagem, né, do trauma transgeracional, a relação que tem com os arquétipos, com as sementes estelares, como é que tudo isso daí nos influencia de uma forma inconsciente, e a gente está trazendo aqui como informação para que isso fique consciente, para que estes padrões deixem de ser esses karmas disfuncionais que a gente manifesta no dia a dia. E a gente aprende isso estudando, se informando e tecendo um paralelo. Nossa, eu tenho essas características, na minha vida aconteceu tal coisa, isso daqui tem a ver com tal arquétipo. Qual é o arquétipo que eu vivo na minha vida? Se você tem curiosidade de saber, a gente pode montar uma consultoria exclusiva para você, só me chamar no WhatsApp, link aqui na descrição também nos comentários. Mas então a gente está estudando o quê? Que a abordagem mitológica ajuda na compreensão do ser humano, dos nossos comportamentos, né? E o mito, então, ele serve como um sistema de orientação para a gente. No mundo antigo, a civilização não tinha essa coisa de psicologia junguiana, psicanálise, psicodrama, neurociência, hipnose, neurolinguística. Não, constelação familiar, não tinha. Não tinha essas ferramentas. Então, o estudo dos mitos, a mitologia, a espiritualidade mitológica, e no caso de algumas civilizações ali, mais ou menos na Idade Média, a alquimia, o misticismo, o estudo da astrologia começaram ali a surgir para guiar as pessoas. Antes da psicologia a gente não tinha esse entendimento. Então a abordagem mitológica ela era um sistema de orientação particularmente fundamental na vida humana, nas sociedades do mundo antigo, né? Então, assim como os pais ensinam os filhos como é que é a vida, os pais vão mostrando, relatando o que funciona, o que não funciona, os avós também, os mitos, eles fazem a mesma coisa, gente. Só que num sentido bem mais amplo, né? Ele pega realmente o coletivo, os mitos, porque eles vão falar de padrões coletivos, não são só padrões individuais ou sistêmicos relacionados a famílias, sim, famílias inteiras, mas vai falar de gerações de famílias inteiras. Gerações de famílias inteiras que, numa geração, o padrão arquetípico tal estava ativado. Essa ativação levou a uma reação arquetípica no inconsciente dessa família que a geração seguinte já manifestou o padrão arquetípico contrário ao anterior, entende? E assim vai indo nessa sucessão de padrões, nessas heranças tão ricas que nós recebemos dessa ancestralidade horizontal da Terra e também do espaço, né, ancestralidade vertical,
né, que, como eu sempre comento nos meus vídeos para sementes estelares, estes padrões vão delineando o quê? Uma caminhada geracional com recurso de imagens, de fantasia, tá? E Jung, então, ele via o mito como uma verdade profunda da nossa mente, da nossa alma, ok? E nesse sentido, então, a gente traz aqui a mitologia grega dentro da visão da Jean Shinoda Bolen sobre os arquétipos do sexo feminino, né? Então, ela classificou de deusas invulneráveis, vulneráveis e a Afrodite. As invulneráveis são aquelas que nunca se deixaram dominar pelos seus pares masculinos, no caso a Ártemis, a Atena, que é o que a gente quer, quem a gente vai ver hoje, a Hestia. As deusas vulneráveis, que são a Hera, Deméter e Perséfone, porque elas tiveram experiências em que elas foram dominadas, subjugadas e até abusadas pelos seus pares masculinos, e a Afrodite, que tem uma condição alquímica, porque ela transita entre mundos, né? Ela funciona como, ela tem um aspecto psicopômpico, se a gente parar para pensar, porque ela vai desde o amor carnal na face de Afrodite e Urânia, como também no amor etéreo, né? O amor do coração, que é a Afrodite celeste. Então, dentro desse estudo da Roda das Deusas, quando a gente traz isso para representar a psique humana feminina aqui no Ocidente, e nós somos uma sociedade greco-judaica, cristã, então a gente não tem só as deusas gregas ativadas, a gente tem também Lilith, Eva e Maria, né? Isso falando do feminino, né? Mas o arquetípico Adão também está no nosso inconsciente, o arquetípico Yahvé também está, ok? E os deuses gregos também estão, por isso que eu também quero trazer o sagrado masculino aqui para nossa roda de conversa aqui do canal. Então, agora, hoje, a gente vai dizer, a gente vai falar, né, sobre o arquétipo da deusa Atena incorporado da mulher. Vamos traduzir, o texto ele foi todo fundamentado ali na época sobre a mulher, né, a nascida mulher. Mas a gente pode, assim, vocês podem ir adaptando de acordo com as concepções que cada um tem, então vocês adaptem para a realidade de vocês esses saberes aqui, né, e trazendo assim com muita leveza, com muita fluidez esse tema, né. Então vamos trazendo aqui. Esse é o perfil, então assim, você pode trazer assim como uma pessoa, porque o homem também pode manifestar uma energia de Atena, né, da deusa Atena, né? E só que assim, trazendo um parênteses, né, no clube de membros a gente estuda isso com mais a fundo, mas só para trazer uma palha aqui para vocês, que a deusa, a gente está querendo dizer como um conjunto de características, um tipo psicológico bastante complexo, com características, com energias que vão dar um traço, um traço vibracional que é composto por determinados padrões ali que vão dar aquele conjunto, aquela característica única, fecha parênteses, tá? Então, a gente não está trazendo a Atena aqui como uma entidade necessariamente, mas realmente como um arquétipo, um padrão nesse sentido, nessa análise, neste vídeo, tá bom? É uma energia, essa energia arquetípica, então, do perfil Palas Atena Minerva. Então, apresentado ali na mulher humana, como é que é isso daí? É uma mulher extremamente profissional e prática, ela busca se realizar na carreira, numa carreira onde ela possa manifestar a sua inteligência e sua sabedoria, onde ela possa ser ouvida, né? Então, equilíbrio, cultura e educação, não só a educação que vem de berço, como a gente fala aqui no Brasil, mas também a educação acadêmica. É uma mulher que não briga à toa, ela se envolve em causas justas, as quais ela defende com argumentos irrefutáveis, é uma pessoa muito bem embasada, uma mulher estudada, tá? O que concede quase sempre o merecimento da vitória, porque ela tá acostumada a ganhar em discussão, sim, porque ela estuda, sim, ela sabe, ela fala com conhecimento de causa, sim, né? E a gente tem assim estudiosas aí, mulheres que estão que são cientistas, estudiosas, né? Que estão aí encabeçando movimentos muito importantes, né? Para o desenvolvimento da humanidade e que tem esse perfil, né? Esse tipo, né? De
de feminino, vamos colocar assim. Então, para a gente entender de quem a gente está falando, vamos entender a Atena como uma personagem agora, né? Então, quem que seria essa mulher Atena, né? Então, no mito, a Atena, ela era filhinha do papai. Ela saltou da cabeça de Zeus, né, usando uma lança aguda numa das mãos, emitindo já um grito de guerra. Zeus, ele teve uma enxaqueca horrorosa, absurdo, e ele não aguentou, e daí Atena nasce da cabeça de Zeus. Então ela era conhecida ali na Grécia Antiga como a protetora, conselheira e patrona de homens heróicos. Ela é uma deusa que tomou partido da patriarquia. Ela é a filhinha do papai. Então ela tem a gente está falando de um feminino que entende o patriarcado e que tem uma consciência patriarcal. E a gente também, não só a Atena, tá? Tem também um outro perfil que a gente vai chegar lá na frente, a Hera também é uma deusa que toma partido aí do patriarcado, tá? Mas vamos trazendo aqui, vamos focar em Atena, né? Então, como uma deusa da sabedoria, ela era conhecida por suas vitórias e soluções práticas. Como arquétipo, é seguida por mulheres de mente lógica, governadas pela razão. Quando a gente fala aqui que é seguida, não é que são as seguidoras, a gente pode ser também assim no sentido da fé, mas aqui a gente está falando assim que o inconsciente, o padrão do inconsciente, ele segue aquele padrão, ele manifesta um padrão arquetípico de mulheres que têm uma mente lógica, racional, que são governadas pela razão, tá? Quando a mulher reconhece o modo intenso com que sua mente trabalha, como uma qualidade feminina, ela pode desenvolver uma autoimagem positiva ao invés de se amedrontar, de estar masculinizada. Então, se a mulher ela tem essa noção, né, da energia de Atena e ela reconhece que a forma como a inteligência dela, como uma característica feminina, ela consegue ter uma autoimagem positiva de si. Né? Porque tem mulheres que têm esse perfil Atena, que tem um perfil mais masculinizado, porque elas veem a inteligência como uma característica masculina, né? Porque a gente tem assim em determinadas visões estilizadas, né, dentro de um perfil mais filosófico, né, a energia de logos, né? Então, assim, a gente tem a mente mitos, a mente logos, a gente tem o masculino e o feminino. Quando a gente começa a separar para entender didaticamente o universo, as energias e os entremeios dessas energias que compõem o nosso universo, quando a gente começa a partir para uma gnose, uma teosofia, uma teasofia, né, uma psicosofia, então a gente sistematiza, a gente começa a dividir, a classificar as coisas, dar nome aos bois, para que a gente possa compreender, mas na verdade, na prática, na manifestação, isso daí vem mesclado com outros sabores, outros temperos, né? Então, a mulher Atena, ela pode sim ser uma mulher extremamente feminina, tá? Ela pode ser, mas é uma mulher que vai tomar partido da patriarquia, com certeza, né? Então, ela vai saber se comunicar com os homens e no mundo patriarcal. Ela vai saber como se posicionar, inclusive, tá? Então, como uma deusa virgem, ela é como Ártemis, motivada por suas próprias prioridades. Ela não tem um consorte exatamente. Difere de Ártemis no sentido que, no caso do perfil psicológico de uma Atena, ela procura a companhia dos homens. A Ártemis não, ela tá muito bem, de boa, sozinha, obrigada. Mas a mulher Atena, ela aprecia a companhia dos homens, ela precisa estar no seio da ação e do poder masculino, porque ela se alimenta dessa energia. É uma energia nutritiva para ela, né? Então, esse tipo de perfil personifica o adulto sensível com sua conformidade aos padrões adultos tradicionais e a falta de romantismo ou idealismo, né? Então, assim, a personificação, ou seja, da pessoa inteligente, idealista, é esse sentido, essa sensibilidade, a moral, a ética, os bons costumes, tá? Os padrões adultos, clássicos, tradicionais, né? Então, não tem muito, assim, romantismo, o idealismo romântico, isso não tem, tá? É aquele ideal no sentido da ética, da filosofia, ok? Daquilo que é belo, daquilo que é bom, daquilo que é justo, né? Mas não no sentido infantil do termo,
ok? Aqui a gente não tem um pensamento mágico, porque a Atena, então, é um perfil psicológico estrategista e eficaz em competições, no caso de uma guerra, por exemplo, ou assuntos políticos ou estratégias de trabalho, ou competição no mercado de trabalho, que independente da sua área que seja, né? E a Atena, por que a gente fala da sensibilidade artística? Porque ela era patrona das artes. Então não é só assuntos de guerra, não é só racionalidade. Ela olhava para aquilo que é estético, que é belo, que é bonito, a manifestação do belo, a apreciação, o bom gosto das coisas, a apreciação pelas coisas boas, pelas coisas que são bonitas, pelas coisas que são belas, entende? É nisso que está a sensibilidade de Atena, né? Então faz coisas que eram ao mesmo tempo úteis e esteticamente agradáveis. Então não tem que só, não basta ser belo, tem que ter uma utilidade, uma função. Esse belo tem que ser funcional para uma mulher Atena. Enquanto arquétipo de filha do pai, ela representa a mulher que tende aos homens poderosos, que tem autoridade e poder, que é o perfil do homem patrão, o homem líder, né? Que muitas secretárias têm esse tipo de perfil psicológico. Então é uma mulher que vai realmente assim buscar a companhia desse tipo de homem, ou para ser um mentor, para ser um líder, um amigo, que seja um colega, né, uma inspiração, certo? Então ela vive o justo meio termo, é uma pessoa que não vai querer excessos. E assim, no caso, estar encouraçada, ter uma armadura é um traço psicológico muito forte, uma pessoa que está sempre muito bem preparada. Ela não vai chegando assim de improviso, não, é uma pessoa que tem estratégia. As defesas intelectuais conservam tal mulher longe do sofrimento, porque ela racionaliza as emoções. Então isso daí é um mecanismo de defesa também. A gente já sabe, né, psicanálise, que o excesso de racionalismo, então, é um mecanismo de defesa para evitar a dor, né? Então, no meio da agitação emocional, é aquele tipo de pessoa que permanece impermeável. Enquanto ela observa, ela qualifica, analisa o que está acontecendo. Ela não vai demonstrar as instabilidades emocionais, é uma pessoa que normalmente não vai demonstrar vulnerabilidades. Não vai demonstrar vulnerabilidades. A gente já estudou aqui com Lilith, no Lilith Satsang, eu não me lembro qual li, acho que foi de poder. Lilith, ela ensina, para você que está chegando agora, esse daqui é um canal que tem assim como uma liderança espiritual, né? A nossa madrinha espiritual é Lilith e as linhagens estelares, por isso o nome Lilith Cosmos, tá, gente? Mas voltando aqui então para o nosso estudo, né? Lilith, ela ensina, só abrindo parênteses aqui dentro desse estudo, que a gente nunca deve mostrar os nossos pontos fracos para as pessoas, quando eles ainda não foram bem elaborados. Você não mostra. Se é algo que te afeta negativamente, é uma sombra, é algo assim que não está muito claro para você, você nunca demonstra isso. Porque isso daí realmente, assim, o mundo não está preparado para aceitar e respeitar pessoas sensíveis ou pessoas vulneráveis. Embora se fale muito de empatia hoje, a verdade é que o excesso da empatia, tudo aquilo que é excesso de sensibilidade, a gente tende a perder um pouco também a paciência, a gente não sabe muito bem como lidar, né? E é importante que isso assim, a gente que eu digo é a nós como maioria, a sociedade não está preparada para lidar com pessoas sensíveis, né? Então, estar encouraçada é um traço psicológico da pessoa Atena, ok? Ela está observando, qualificando, analisando o que está acontecendo depois, quando ela já tiver o resumo da ópera, aí ela vai, se ela sentir que tem que estudar alguns pormenores, aí ela vai lá e oferece uma estratégia, uma pessoa que está muito baseada em solução, em resultado, né? Então é uma pessoa prática, é uma pessoa que tende a ser desconfiada, é uma pessoa desinibida, não é tímida e é uma pessoa segura, né? Tipicamente é uma pessoa assim que tem boa saúde, não tá tão conectada com esportes como uma
uma Ártemis, como a gente viu no vídeo anterior, mas é uma pessoa que tem boa saúde, não tem conflitos mentais, uma pessoa que está muito bem resolvida, assim, com seus critérios mentais, com a filosofia de vida, e quando não tá, ela vai buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, é uma pessoa que é focada em resolver as questões, né? Então, é uma pessoa que também é fisicamente ativa, não é uma pessoa que gosta muito assim de ócio, não, né? Então, vai buscar usar roupas bonitas, que sejam práticas, duráveis, e também é uma pessoa que não está muito conectada com fashionismo, com a moda nesse sentido, mas vai buscar aquilo que é prático, aquilo que é bonito, aquilo que normalmente assim não sai da moda, né? Aquilo que é sempre assim, o que não sai da moda é uma pessoa que é o que agrada a ela, né? Então, esse tipo de pessoa, essa mulher no trabalho, ela trabalha em direção a um fim, ela tem um foco, é uma pessoa muito prática, assim, é ótima para bater meta, né? Aceita a realidade, aceita aquilo como está e ela se adapta com facilidade àquilo. Então, no lar, vamos supor que se for uma mulher do lar, então, uma mulher que cuida, né, das questões da casa, né? É uma mulher que vai se sobressair em artes domésticas, sim, gente, porque cuidar de uma casa é uma arte. Tá? Eu confesso que eu tenho um aspecto, um pouquinho desse perfil de mulher Atena e eu adoro organizar espaços. A minha formação clássica é em arquitetura, né? Estudei arquitetura e urbanismo, levo isso pro resto da minha vida. Eu gosto do espaço esteticamente bonitinho, adoro o estilo boho, então minha casa normalmente tem esse estilo assim, um pouco hippie chique, mas assim, tem que estar tudo muito em harmonia, tem que ter simetria, o espaço tem que estar organizado. Então, é uma arte. Esse tipo de mulher, ela vai ver a organização de uma casa, de um espaço, como uma arte. E ela vai ficar muito ofendida se as pessoas não respeitarem isso, sabe? Porque a tendência de você transferir quem você encontra uma identificação com o local que você tá. Com a estética, com a decoração, tem que ser funcional, não basta ser bonito, tem que ter uma função, tá? Então, ela vai usar a sua mente prática, o olho estético, para dirigir uma ordem doméstica que seja eficiente. Então, assim, para coordenar trabalhadores domésticos, para coordenar uma casa. Então, por exemplo, é uma mulher que vai se dar muito bem num posto de governança, tá? Em relação com outras mulheres, Atena costuma ser distante ou evitativa. Ela tem falta de amigas, porque ela é competitiva, tá? Esse é um ponto aí da Atena, né? A relação com os homens é fraternal. Agora, se essa Atena ela tá compensada ali, ela tiver com uma Afrodite assim bem harmonizada, ela não vai estar muito de boas em relação às outras mulheres. Talvez as outras mulheres não estejam assim tão em relação a ela, porque aí a gente está falando de uma pessoa, um outro perfil, né, que é uma mulher muito segura mesmo e é uma mulher assim que não vê nenhuma outra como ameaça, embora as outras possam vê-la como uma, né? Então, a relação com os homens, a mulher Atena é fraternal, né? Então, vai se sentir atraída por homens que sejam bem-sucedidos. Que ela não, assim, é o tipo de mulher que não tem paciência com pessoas sonhadoras. Então, independente dessa mulher ela ter uma companheira ou um companheiro, ela vai gostar se a pessoa tiver um perfil de poder assim, um pouco mais dominante. Né? Não para ser dominada, mas para ser reconhecida, valorizada, para olhar, para admirar. Tá? Então, para ela, adjetivos como neurótico, a pessoa que tem bom coração e sensível, para essa mulher, isso daí é característica dos perdedores. Né? Eu não vou nem dizer felizmente ou infelizmente, porque eu não estou trazendo aqui julgamentos morais para essa cena. Né? Para esse tipo de mulher, então, adjetivos como neurótico, bom coração e sensível, adjetivos, qualidades de pessoas perdedoras, entre aspas. Se você tem uma Atena mais equilibrada aí com um perfil mais amoroso, talvez com uma Deméter, aí talvez isso daí não se manifeste dessa forma. Né? No meu caso, eu sou terapeuta, então eu não acredito nisso daqui.
né? Não acredito nisso, até porque eu também sou empata, né? Isso daqui tá diretamente conectado assim com a forma como o meu ego se identifica, porque não tem como eu fugir da empatia psíquica. É um tipo de paranormalidade, de mediunidade, manifestação espiritual em mim, e eu tive que aprender a lidar com isso. E lógico que os aspectos racionais da Atena, desse arquétipo, me ajudaram a me conduzir dentro desse perfil psicológico mais empático. Mas eu conheço mulheres Atena que... Nossa, eu conheço, assim, eu tenho exemplos na minha família, assim. Casou com um homem com perfil de liderança, foi ótimo. Depois casou com um sensível, não deu certo, né? Então a gente começa a perceber, assim, certos padrões, né? Só os heróis têm vez para esse tipo de mulher, tá? Gosta dos homens como amigos ou mentores, conforme eu já disse, e não tanto como amantes. É uma mulher que não tá muito ligada, assim, no jogo do amor, não. Se for uma característica acentuada de Atena. E é uma pessoa, assim, que tá muito presente, assim, nos perfis de liderança, tá? Lideranças, assim, lideranças espirituais, lideranças de movimentos. Pode ser professora, entende? Assim, mas sempre assim com uma líder, tipo assim, vai ser líder lá dos professores, entende? É uma pessoa assim que tem uma inteligência que precisa ser valorizada, né? Então, como é que é a maternidade e os filhos, essa relação com os filhos nesse tipo psicológico de mulher, né? Como mãe, ela não vê a hora dos seus filhos chegarem à maturidade para fazerem projetos juntos, isso daqui é verdade. Né, valoriza muito as crianças que já são grandes, que têm condições assim de pensarem por si mesmas, que podem cuidar de si mesmas, né? Porque quer ver os filhos assim como parceiros, né? Como pessoas com quem ela pode trocar, né? Então ela vai gostar de filhos que são competitivos, extrovertidos, intelectualmente curiosos. É o tipo de mãe que vai dar muito valor para isso, né? E se você chegou aqui até agora, gratidão imensa. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir, compartilha com quem é útil, né, para ajudar a gente também a crescer junto, né? Compartilha com quem você sabe que vai fazer diferença. Às vezes você sabe que essa pessoa tem perfil Atena, ou você convive com alguém que precisa saber que tem esse perfil psicológico para conseguir se situar, se compreender e como é que vai equilibrar esses aspectos, né? Porque quando um arquétipo fica muito acentuado dentro da psique, a gente precisa contrabalancear ele com outros símbolos arquetípicos que tragam uma harmonia para esse movimento. A gente faz um combozinho, né? Então, se você precisa de uma terapia arquetípica aí, pode acionar a gente, nosso contato está aqui embaixo, que a gente te ajuda. A gente também tem aí a mentoria lilithiana, a terapia arquetípica lilithiana, que pode te ajudar também nesse sentido. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E aproveite também a oportunidade de verificar as opções aí que você tem para se tornar membro, porque isso ajuda a gente a crescer aqui nessa plataforma e a gente contribui para um crescimento junto, porque é um prazer enorme para mim estar aqui compartilhando essas ideias e essas experiências com vocês, tá bom? Nós, como eu sempre digo, agradecemos demais a sua companhia. Te convidamos para conhecer outros trabalhos que nós realizamos aqui juntos, né? De instrução, de mentorias, de bioquineses. A gente tem vídeos aqui no canal que falam de bioquineses. Às vezes você também precisa de um aconselhamento arquetípico aí do tarô, né? De entender estes arquétipos aqui que estão aí no seu inconsciente, estes símbolos que você não consegue traduzir. Gente, gratidão imensa, é muito gostoso estar aqui. Beijinho cósmico e até o próximo vídeo, a próxima oportunidade que vai ser logo.